dela, a gente tem diferentes sistemas de cultivo. Entre eles tem o cultivo de campo aberto e o de campo fechado. Cada sistema deles tem suas vantagens e desafios. O cultivo aberto depende muito das condições climáticas e o cultivo protegido utiliza estruturas que permitem maior controle do ambiente, como estufas e toleiros. Nosso trabalho tem como objetivo analisar as diferenças entre esses dois sistemas, mostrando como cada um influencia na produção e nas pragas e nos custos da lavoura. Aí agora eu vou passar a palavra para o Márcio, que vai explicar um pouquinho. Boa noite, eu sou o Márcio e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o cultivo no campo aberto. Ele é um cultivo mais acessível, porém não pode ter muitos rendimentos, porque a lavoura vai estar exposta a alguns fatores de variações climáticas que pode estar agravando e causando alguns danos, como chuva, ventos muito fortes, geadas, secas, e isso são fatores que podem estar comprometendo a qualidade dos frutos, pode estar causando um rachamento, pode estar também gerando a proliferação de muitas pragas e doenças, como queima, tinta preta, entre outras. Bom, o cultivo em campo aberto, ele pode ocorrer no nosso caso e isso vai acontecer mais frequentemente. Bom, meu nome é Rafael, sou natural de Afonso Cláudio, tenho 18 anos, comecei ano passado cursando agronomia. É um curso muito interessante para a gente que já está na área e pretendo ir inovando e sempre ganhar mais conhecimento. Eu fiquei com a parte do cultivo protegido, ou seja, cais de vegetação ou as estufas como se conhecemos. Bom, basicamente a estufa é um lugar fechado, onde que diminui o uso de defensivos e, consequentemente, há menos pragas. Os custos iniciais de uma estufa podem ser muito altos, valores significativos, dependendo do tanto de estufa que você for fazer. Mas isso a longo prazo, isso pode ter uma boa vantagem, ou seja, em questão de dinheiro mesmo, pois você vai ter um fruto melhor, de boa qualidade, um fruto mais firme, mais duro, mais saudável e também em questão sustentável. Você vai ter ali, você já vai trabalhar com menos veneno, menos agrotóxicos, consequentemente você vai ter um cultivo mais sustentável. No cultivo protegido, a gente tem que tomar certos, como se dizer, ser mais esperto no controle da requeima, pois lá dentro, como tem muita umidade, a gente tem que controlar a irrigação, diminuindo a requeima, que é uma pulverização por semana, muitos aplicam, ali você consegue ser mais tranquilo. A adubação, dependendo do ciclo, vai de 3 a 5 vezes por semana, não vamos pôr a adubação completa, muitos produtores adubam tudo uma semana e joga ali dentro do tambu e faz. Isso pode estar acontecendo também aumentar a acidez do solo e a salinidade dentro da estufa. Dentro da estufa, uma coisa que é muito interessante, a gente não pode estar usando cloreto de potássio, porque é um produto altamente salino. Isso pode estar queimando as plantas lá dentro. E é basicamente isso. Gente, boa noite. Aqui é a coordenadora do jovem, né? Aqui eu fiquei até feliz, né? Um vovô já, que é a barba branca, e a gente, eu acho que serve de exemplo até mesmo para vocês. Porque a idade da gente já está mais avançada, eu tenho um curso técnico em agropecuária, estou na atividade há 25 anos, né? E eu aceitei esse desafio por causa dessa rapa do tacho aqui, que é minha filha. Porque muitas vezes a gente que anda no campo, a gente vê os filhos do produtor falando, eu não vou estudar mais, porque para ficar na roça eu não preciso de estudar. Alguém de vocês já pensou isso? Eu não quero ir para a escola porque para ficar na roça eu não preciso de ir para a escola. Eu já ouvi isso muito, talvez alguns de vocês já passou pela cabeça que eu não vou estudar quando vou precisar.
Isso é mais uma questão fora do trabalho da gente. O conhecimento não ocupa o lugar para vocês trabalhar na roça, tá, gente? Eu tenho certeza que aqui, se não for 100% filho de agricultores familiares, mas 99% é. Quem não é filho de produtor aqui, de agricultor familiar? 2. Eu não fui muito longe pelo conhecimento da gente no campo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês também, fora um pouco a parte, tá, professor? É que nós precisamos buscar o conhecimento. Quando se falou aqui em cultivo protegido, quem de vocês já conhece a estufa? Aqui já é uma região bem evoluída. Quanto mais pessoas podem se manifestar. Tá vendo como é que é bacana? Já conhece o cultivo protegido, né? Que bom, que já sabe o que é uma estufa, o manejo. E quem conhece um campo aberto agora? Que trabalha sem proteção nenhuma, planta, nós sabemos que é um desafio maior ainda, né? Do campo aberto. Aí muitas vezes os pais da gente falam, não vou plantar porque o tempo está ruim, uma hora está chovendo muito, outra hora é o frio, outra hora é a seca. Aí quando chega a seca se agrava mais ainda, porque os recursos hídricos nossos vai se definhando, não é verdade? Até a semana passada, antes daquela abençoada chuva, já tinha alguém já com a orelha já esquentando, com plantios novos, lá investindo, e tudo isso é caro. Alguém de vocês sabe quanto custa hoje uma sementinha de tomate, um envelopinho com 1000 sementes? Tem noção quanto custa uma sementinha? Fala, pode falar. Então assim, quando você pega aí um porta-enxerto, quem planta tomate já sabe disso, né? Tem que fazer um porta-enxerto, porque os nossos solos já estão com bastante problemas de doenças no solo, né? É a murchadeira, nematóide, então nem se fala. Quem ligar a televisão, por exemplo, aos domingos, o Globo Rural mesmo ontem mostrou uma matéria muito importante. Isso é importante para vocês que estão no campo, tá? Porque não é só botar a ferramenta nas costas, amanhã eu vou plantar. Não, vocês têm que escolher as áreas. Tem uma série de procedimentos para que nós possamos ter sucesso. E nós ainda estamos muito arcaicos quando falamos na questão de escolha do terreno, de semente, de cultivo, de usar a tecnologia. Nós enfrentamos muitos desafios. Mas voltando lá, hoje uma semente de tomate, a semente do cavaleiro, mais o cavalo, que é o que recebe o enxerto, já está ficando em torno de 1,10, 1,20. Uma sementinha daquela, envelopinho com 1000 sementes, 3 gramas. Isso é preço de ouro. Aí quando vai fazer o enxerto é mais 1,50, né? Então para levar uma muda de tomate para o campo já vai só a muda, fora os insumos, R$10. Aí em cima dos relatos aqui, o campo aberto ele facilita a vida da gente. De quê? Para você faz um plantio com um custo mais baixo, não é isso? Você investe menos, porque a estrutura hoje de fazer uma estufa é caro. Para quem de vocês tem estufa, ouve o papai falando, essa estufa está cara e nós temos que produzir, não é isso? Porque se não tiver uma produção, não vai pagar a estufa, não vai pagar o investimento. Aí muitos produtores falam que gastam 2 anos só para pagar o investimento da estufa. Então assim, nós vivemos uma indústria a céu aberto, ou mesmo ela protegida na estufa, a gente tem algumas limitações. Ou é chuva de granizo, que acontece, não é frequente, mas acontece. Ou é um vendaval que chega e arranca a estufa. Quem nunca viu uma lona da estufa arrancada? Quase todos já tiveram oportunidade. Então isso tudo gera custo. Quando a gente vai para o campo aberto, Rafael, Márcia, Natália falaram. Qual o maior problema nosso no campo aberto? Vocês que estão, participam com a gente. É o quê? Ataque de praga, doenças, o uso excessivo de defensivo, os pesticidas, que é grande. Só que já tem alguma coisa trabalhando a favor da gente também.
Eu estou no campo, eu sou vendedor, talvez muitos pais de vocês até me conhecem, eu sou Cruzeiro, todo mundo conhece o Cruzeiro. Quando a gente fala em defensivo, e hoje nós já temos alguma coisa a favor da gente, porque no passado vocês talvez não ouviram falar, mas os pais de vocês, até mesmo na época, todo mundo fala assim, eu quero Furadã. Quem já ouviu falar no Furadã? Na Rosa aí, filho de produtor. Ah, Cruzeiro, pelo amor de Deus, arruma Furadã. Nem por oração a gente consegue mais, porque acabou. O Ministério da Agricultura também tem suas responsabilidades. As coisas não é tão assim aflorada de facilidade, tem as dificuldades. Aí chega outro produto, eu quero um machal, aquele que matava a droga. Não tem mais. Porque ele traz muito problema também de saúde, saindo um pouco fora, tá? Em cima dos produtos ali. Então toda vez que a gente for manejar também, seja no campo aberto, seja no campo protegido, estufa, nós precisamos ter o máximo de cautela. Tudo, né? Tem umas camisas bonitas, né? Eu sou do agro. Né? É bonito. E quem produz mesmo, que bota comer na mesa de nós, a maioria dos produtores, não é aqueles produtores lá que só vê aquele tratorzão com a bandeira, tudo cabinado, tudo chique, que o cara entrar lá dentro e de repente ele não quer nem sair, se ele não estiver bem acostumado. Eu falo que eu conheço isso de perto. Então assim, quem bota comida na mesa do brasileiro, 75% é cada um de vocês. Agricultura familiar, tudo manual, não é produzido com máquina não. Tá? Porque as produções que tem com maquinário, tomate produz no centro-oeste com máquina. O cara planta lá e o cara entra lá com a máquina, enchendo caminhão, mas vai para onde? Vai para fazer extrato, essas coisas que a gente gosta, ketchup então, né? Mas na mesa mesmo, o mais saudável é produzido pela mão de vocês. Isso orgulha a gente que é agricultor familiar, porque a gente tem certeza, eu tenho certeza, meus 35 anos de experiência no campo, que se falar assim, o agricultor, essa região nossa aqui, que é tudo agricultor familiar, quem produz aqui, planta, colhe com trator? Vocês conhecem alguém que faz tudo com trator? Preparar a terra, concordo. Fazer o campeiro, sucar, consegue. Agora ir lá capinar, ficar o matinho, colher, aí já vem a mão de obra familiar. Então, em cima disso, que a gente quer colocar, que nós temos um papel muito importante em cima da nossa, vamos dizer assim, a vida, né? Porque se todo mundo aqui que produz, e aqui é o celeiro da produção do HF, a gente fala o HF, o tomate, o repolho, a berinjela, o brócolis, a cenoura, a beterraba, a couve-flor, né? É o HF que a gente fala. Parar de produzir isso aqui em cima, aqui, nós lá embaixo na pedra lá, não dá pulo dessa altura que está faltando. E se alguém plantar no outro lado lá e levar, o cara compra sem reclamar. Eu falo que eu frequento a feira de voltar a Afonso Cláudio, tem 33 anos que eu estou a Afonso Cláudio. Acho que nesses 33 anos eu participei, eu acho, uns 60% a 70% dos dias de feira. Então bom você chegar lá e coletar aquela verdura fresquinha, né? E sabendo que só vocês, agricultores, nós, agricultores familiares, levamos isso para a nossa mesa. Porque a indústria mesmo, o pessoal do agro que grita aí, eles estão preocupados em produzir para mandar para onde? Principalmente os Estados Unidos, né? Esses dias mesmo, como é que tinha gente brava, que os Estados Unidos não ia comprar mais nada, mas tem um mundo todo comprando, não é verdade? Então assim, as coisas afunilam de um lado e abrem o leque do outro. E voltando para a gente terminar esse relato da gente, o que eu quero dizer que nós somos papel importantíssimo na vida no campo. Não fique com vergonha de ser filho de pequenos produtores, não fique com vergonha de falar que vocês são agricultores familiares, porque vai chegar um momento, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas vocês vão ter um reconhecimento, eu acredito, porque assim, a gente tem que ser positivo, um reconhecimento de glamour. Eu acredito nisso, porque vocês são
que essa agricultura familiar, os pais de vocês vão constituir família, que nós não percamos esse direcionamento. E cada dia que passa nós precisamos pensar o quê? E trabalhar com o máximo de segurança essa para a nossa saúde, segurança essa para vocês produzirem também. Porque não é fácil lá comprar um insumo e chegar lá e plantar em qualquer natureza. Hoje, voltando, quando a gente falou aqui do uso dos pesticidas, do defensivo, do agrotóxico, né? Cada um classifica de uma maneira, ele tem parte que assusta a gente? Tem, mas tem parte também que contribui, quando é bem usado. Eu costumo dizer muitas das vezes para os produtores, alguém de vocês aí concorda ou discorda da pergunta? Qual é a diferença do defensivo lá do agrotóxico para o remédio? Tem, aquele que nós compramos lá na farmácia para nós levar para casa. Alguém passa pela cabeça se tem diferença ou não? Alguém tem um palpite aí para opinar, para falar? Talvez o defensivo agrícola seja para combater uma praga e o remédio que a gente compra na farmácia é para a gente se cuidar, cuidar da nossa saúde. Mais alguém? Fala. O defensivo você coloca na planta, defensivo eu vou chamar de agrotóxico. Sim. Você coloca na planta e o remédio é para você se cuidar depois que você comer o alimento cheio de veneno. Mas tem diferença do defensivo para o remédio da farmácia? Eu acho que se usar os dois em excesso, não vai ajudar nem a planta, nem vai ajudar a pessoa. Mais alguém? Ó, estou chegando num alinhamento. Mais alguém quer dar um palpite? Tem diferença? Pode falar, gente. Aqui nós todo mundo. Não precisa ter vergonha, não. É participativo, para a gente tirar o arguto, talvez não vá para casa com dúvida. Vocês acham que tem diferença do defensivo com o remédio da farmácia? Está com a dor de cabeça, corre lá na farmácia e compra uma aspirina, uma analgésica. São para combater alguma coisa. Oi? Os dois são para combater alguma coisa. Mas uma é para combater a praga e outra é da Tem a saúde. diferença deles, mas tem meio que o mesmo objetivo. Aqui o professor aqui ajudou a gente aqui bastante. E vocês vão parar um pouquinho, vão refletir. Se concordar comigo, vai falar que concorda. Se não concordar, vai falar que não concorda. Que nós estamos aqui para trazer informação e levar informação também. Porque quando fala, tem muitas pessoas, eu falo que eu já participei, tá? O Rafael, o Márcio, a Natália. Porque quando fala em remédio de farmácia, o cara logo lembra de quê? Falar que o fulano tomou um monte de remédio e acabou falecendo, se suicidou. A gente pode falar também, mesmo o remédio que cura também mata. Então a diferença está na dosagem, tá, gente? Porque se um defensivo fala lá, ó, é 50 ml para 20 litros d'água, não coloca 200 não, porque vai dar problema. Aí quando for pulverizar o tomate, vai falar assim, essa aí não, tá muito forte, vou colocar 13. O remédio lá é um comprimido de 12 em 12 horas. Aí fala assim, mas de 12 em 12 horas eu vou esquecer. Eu vou tomar uns 4 de uma vez porque eu vou ficar imunizada. O que vai acontecer? Então a diferença está na dosagem, tá, gente? Então quando alguém falar, talvez vocês até ouviram falar isso, mas a diferença está na dosagem. Porque tem muitas pessoas que eles tentam induzir que um é o problema e o outro é a salvação. Não, todos dois ele resolve e cria problema. Não se esqueça disso. Só um exemplo, né, assim, quando fala do remédio, por exemplo, tomar um remédio lá para garganta, por exemplo, amoxicilina, por exemplo. Amoxicilina, 7 dias, o médico fala, não mais do que 7 dias, né? Se você tomar mais, o que vai acontecer? De repente, aquela bactéria pode criar resistência. É isso. E se você não tomar corretamente, toma hoje, esquece de tomar no 2, 3 Vale dias, não. a bactéria cria resistência. A mesma coisa é no cultivo, né? Sim. Se você não... tem o mesmo veneno a vida inteira. Exatamente. Então, assim, tem que... E assim, para mim concluir, porque eu acabo falando muito também, não sei se é porque eu estou mais de tempo no trabalho, a gente hoje está vindo uma ferramenta a favor da agricultura, chamada os produtos biológicos. Alguém dos pais de vocês já falou dos produtos biológicos?
Mas vocês, quando tiver um tempinho, vai ali no Google, vocês que estão plantando, e procura lá, um inseticida biológico, um fungicida biológico. Então tem esses produtos. E esses produtos, eles vêm para quê? Porque nós sabemos o nosso solo, as terras que nós plantamos, igual o Rafael colocou, poucos de nós temos o capricho de falar assim, eu vou tratar da minha terra. Matéria orgânica, fazer análise de solo, ver a variedade mais resistente para ir colocar. Na hora que surge, deu essa chuva, eu fiquei quase doido, sexta-feira, telefone, você tem semente de milho? Ah, estou querendo feijão, onde que eu vou arrumar? Então assim, fica todo mundo no desespero. E nesse desespero, muitas vezes a gente não acaba não cuidando bem do solo. A gente planta em cima de um solo que tem problemas. E tem. Então esses produtos biológicos, ele está vindo para ajudar a fazer o quê? Um tratamento de solo. Não é uma aplicação só na vida. É um ciclo de aplicação. Para quê? Para a terra ela se reestruturar, porque a terra não fica velha, ela fica cansada ali. Muitas vezes a gente trabalha com a monocultura. Alguém de vocês já ouviu falar na monocultura? Plantar sempre a mesma coisa na mesma região. Um certo tempo aquela planta ela não acaba não desenvolvendo mais ali. O norte do Espírito Santo, um exemplo. Lá nós temos, até há 25 anos atrás, era monocultura. Pastagem, pecuária corte de um lado e café do outro. Só era aquelas duas culturas. Hoje não, graças a Deus já tem a pimenta do reino, tem o mamão, banana, né? Então assim, está diversificando. Aqui teve um tempo também, quando eu cheguei aqui no Afonso Cláudio, que eu vim do norte, em 94, aqui era o celeiro do alho. Alguém de vocês, talvez aí os professores sabem disso, né? O pessoal aqui, a tradição da região do Garrafão aqui era alho. Quando falava em alho, tudo quanto é feira que você chegava para esse norte, eu falo que eu participava. Da onde veio esse alho? Do Garrafão. Né? Coisa bonita. Daí a pouco, sempre tem o ditado popular, todo mundo já ouviu falar, sempre tem um com espírito de porco, não fala assim? Quando o cara, ele acha que ele descobre, aí começaram a fazer aquele saquinho com uns produtos não selecionados, aquilo que não servia mesmo para o consumidor. Aí deu uma declinada. Agora, graças a Deus, com essas classificações, porque quando a gente chega no supermercado, ninguém vai lá catar o mais feio. O amassado, o que está lá torto, com deficiência de nutrição, está no instinto nosso, não é verdade? Quando a gente vai lá naquela gôndola bacana do supermercado, que todo mundo teve já a oportunidade de entrar no supermercado, seja para comprar um alho, com a cabeça de repolho, a cebola, a gente sempre vai naquela que está com aparência mais agradável, não é isso? Então assim, cada dia que passa nós vamos ter que se aperfeiçoando mais. Aí voltando, nós precisamos de buscar quem? O conhecimento. Porque sem conhecimento nós não vamos para canto nenhum. Não é verdade? Até mesmo hoje, muitas vezes a gente está reclamando aqui, um exemplo fora daqui do contexto, tá? O Rafael e Márcia e Natália e cada um de vocês. A gente está tendo muita dificuldade com um profissional hoje em todos os cantos. É quem? A gente tem dificuldade. O pedreiro. Quem de vocês que fala assim, eu queria fazer isso, mas não achei um pedreiro? Alguém de vocês já passou por isso, professora? Eu queria fazer uma reforma aqui nessa parede aqui, que eu queria mudar, mas... Aí você fala, eu conheço o Zé das Quantas lá, você tem como fazer isso para mim? Ixi Maria, não sei quando. Não é assim? Eu estou na roça lá, tem um monte de pedreiro. Eu inventei dar uma de gato mestre que quebrar e antes de acertar com um profissional. Estou eu lá com a casa parada, o banheiro todo quebrado, e o profissional para consertar, eu achei um. Daqui 30 dias. Ele falou comigo que vai lá fazer. Então assim, o profissional, aquilo que eu digo para vocês, e pedreiro, muitas vezes a gente fala assim, pedreiro não precisa de conhecimento não, mas manda o cara fazer uma construção para você,
Na hora que você vai colocar o móvel lá dentro de casa, um canto está aberto, o outro está torto, não é? Que tem o tal do esquadrejamento. É fácil o cara pegar uma colher e ir lá jogar um cimento e coloca a lajota lá. Agora, fazer alinhadinho mesmo que fica, a gente bate o olho e fala assim, que cobra bonita, né? Então assim, tudo que a gente for fazer tem que ter o quê? Perfeição. Até mesmo na hora que a gente vai se cuidar pessoalmente, se não tiver alguns detalhes, a gente fica para trás. Todo mundo, na estética, não é verdade? Todo mundo acha um jeitinho, procura um jeito de quê? De se moldar para ficar bem. E é assim a nossa vida. Quem viver 100 anos vai ser assim, quem viver só 30, quem viver 40, nós vamos ter que estar dentro dessa balança. Para quê? Para nós nos sentirmos confortáveis. Porque é tão ruim quando a gente vai num lugar de repente que a gente não se sente bem. Já aconteceu com alguém de vocês? Talvez os mais jovens ainda não, mas eu que já passei dos meus 40, uma perna para lá, é ruim. Quando a gente vai num lugar que a gente não... Já aconteceu comigo. Você ir num lugar e chegar lá e falar assim, aqui não é meu lugar. É a mesma coisa a nossa agricultura. Se nós não trabalharmos para fazer o perfeito, nós vamos ficar para trás. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Nós 4 aqui, nós estamos fazendo um curso de agronomia. É uma profissão voltada para o campo, tá? Tanto para a agricultura familiar quanto a agricultura empresarial. A gente está se esforçando, eu já com o meu tempo já de conhecimento, mas a gente não tem que buscar, né? Então assim, eu queria até deixar para vocês, dizer para vocês, nunca é tarde para aprender, tá? Não desista do sonho de vocês. Todo mundo tem um sonho. O sonho de casar, o sonho de ter um filho, o sonho de ter um carro, o sonho de comprar uma moto, o sonho de ser uma pedagoga, ser um médico, ser um advogado. O conhecimento não ocupa. Eu conheço muitas pessoas com curso superior, estudaram, foram para fora e hoje estão no campo. Estou resgatando o meu tempo que eu vivia na roça. Pessoas com curso de advogado, pessoas com curso superior, e está volta que o campo acolhe todo mundo. Tá bem, gente? Fala, professora. Eu achei muito legal vocês trazerem essas informações assim, em relação ao tipo de tomate, que é muito difícil você produzir, igual o Rafael falou, com pouco agrotóxico, né? E a ideia da estufa seria isso, né? A estufa, ela veio para somar com o produtor em que sentido? No conforto das plantas, porque a gente consegue ter... Porque é campo aberto, a gente costuma dizer, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Uma hora é granizo, aquilo que eu falei, outra hora, quando está seco demais, o ataque de praga é severo. Quando está úmido demais, chovendo, o ataque de doença é severo também. Então, muitas vezes, o cara, dentro de uma semana, ele perde uma roça. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui podem falar um relato. Papai tinha lá uma moita de tomate, ele descuidou por uma questão ou outra. Ele, quando voltou a mela ou a requeima, já tinha comido já metade da lavoura, não é assim? A traça, a minadora, a broca do fruto, a mosca branca, então tudo isso no campo aberto. Já no campo fechado, nós temos mais oportunidade de usar os produtos biológicos e diminuir aí 70% do uso do agrotóxico. Vocês podem ter certeza, 70% vocês diminuem. Tem aquilo que a gente falou no começo, o custo do investimento para a implantação é elevado, mas dá um conforto. O meu pai é produtor orgânico de alimentos e a gente sofre para ter um tomate, a gente não consegue. Assim, a gente até encontrou uma estufa lá para ver se a gente consegue fazer. Seu pai mora onde? Do Nêmia Orgânico. Você é ali do... Como é que é o nome do seu pai, do Joaquim? Eu conheci ali quando vocês começaram ali em 2002. 2002. Passei lá um dia, tinha um evento, levei uns ovos para casa para chocar, chocou. Assim, então, eu não tenho tido frequência. Eu trabalhei num projeto de agricultura alternativa, que é um projeto que foi da Igreja Luterana, que era chamado Projeto Guandu. Você, de repente, na época era Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Baixo Guandu,
Itaguaçu e uma partezinha de Itarana. Eu trabalhei 3 anos nesse projeto. A gente sabe que é possível, mas não tudo que a gente quer a gente consegue na agricultura orgânica. A gente tem essa limitação também. Tem muitas coisas que a gente produz fabulosamente bem. Agora, quando chega no abençoado do tomate, aí assim, não é que não produz, mas é um desafio. Já na estufa, você consegue ir um passo além. Pequenas porções, né? Porque Sim. a agricultura que você está falando seria de alimentar. A agricultura protegida, ela te dá um conforto de você ter um controle racional da praga ali dentro. Você tem um controle, igual o Rafael colocou, no manejo da adubação, né? Tem umas coisas que você tem que ter mais cuidado para você não salinizar seu solo, porque o solo salino também, você tem a estrutura, mas ele não produz bem. Então é um conjunto de fator muito... Isso que a gente veio falar aqui é pouca coisa, é muita coisa que tem para você aperfeiçoar uma receita, porque a agricultura é uma receita de bolo, uma receita de torta, uma receita de um doce bem gostoso. Cada uma tem uma receita específica. Não, e achei Não é legal verdade? vocês trazerem também a questão da quantidade de agrotóxicos, né? É muito grande no campo aberto. Tem muita gente que às vezes não tem esse conhecimento, ou tem e esqueceu pelo hábito da vida. Esqueceu, então é bom sempre relembrar. Ó, semana que vem eu vou estar passando aqui, que eu vendo para muito produtor. Se eu passar e ver alguém de vocês com a bomba nas costas de bermuda, eu vou arrancar um gás de muxinga ali, hein? Tá? Eu quero fazer uma pergunta. Se eu passar e topar um de vocês, essas beiras de estrada aí, aplicando de bermuda, descalço, eu vou ficar chateado, hein? Não deixa nem vocês monitorem até o pai de vocês, que é pro bem da saúde, tá? Gente, tem mais... Eu vou fazer uma pergunta em relação às estufas. Eu assim, acompanho às vezes, né? Eu também sou um pouco da roça. Quem não é, né? Essas estufas, elas estão sendo construídas corretamente? É uma pergunta que eu já fiz várias vezes, porque tipo assim, vou fazer uma crítica, né? Porque tem seus pontos positivos e os pontos negativos. Depois como já, tudo, né? Já quem fez a pergunta eu vou falar depois, então vai, faça. Tipo assim, a estufa ela gasta menos agrotóxico, todo mundo sabe, eu já sei disso também, tenho conhecimento disso. Mas ela tem também alguns pontos que você precisa acrescentar para produzir. Então ali é o campo fechado, então tudo que está lá dentro fica lá dentro e o que está de fora, pouca coisa vai entrar. E alguma coisa também vai sair, mas não é tudo, né? Então, já se usa algum agrotóxico, já foi medido algum grau de, por exemplo, você trabalhar em campo aberto, você usar ali o veneno, fazer uma análise daquela planta, né? Tipo assim, vou pulverizar um tomate que vai de fora aí, campo aberto. E aí você vai lá, depois tira o tomate, leva para análise, e depois você planta dentro do campo fechado, e você também usa agrotóxico, e ali, só que ali ele não vai, né, o sol talvez ele não vai evaporar, ele vai ficar ali. E aí, será que já foi feita essa pesquisa, alguma coisa? Tem. Outra coisa também, por exemplo, só para terminar, para você produzir o tomate, eu não sei, eu nunca vi, eu nunca fiz, mas eu ouço falar, igual caviar, né? De você precisar fazer a ventilação. E ali você usa um motorizado, e você usa o combustível. O combustível tem uma parte que é cancerígena, e esse gás tóxico fica lá dentro. E aí, o que será que pode acontecer? Aí E a já questão da foi- temperatura também, porque... Aí você já levantou um ponto aí que até eu agora já fiquei com a orelha um pouco já esticada, né? Porque quando fala na questão do combustível ali dentro, na ventilação, porque para fazer a polinização usa um atomizador, não é isso? Tá aqui que planta em campo estufa. Você precisa fazer, aí você usa o combustível, né? Só que dentro desses parâmetros, a gente tem o carbono, né? Que o motor ele emite carbono. Já é estudo comprovado que o carbono ele é alimento saudável às plantas, para metabolizar. Então assim, a gente busca uma falha, mas a gente vê um benefício.
Tem produtor que fala assim, eu não planto em estufa, porque ele faz calor, eu não consigo ficar lá dentro. Nós ouvimos mesmo o depoimento do produtor esses dias, que ele falou o quê? Ele não planta, se for para ele plantar em estufa, ele para de plantar tomate. Por causa do calor, não aguenta, mas ele está mais gordinho que eu, né? Bem xoxudinho. Tem um motivo, né? Ele falou assim, se for para ele trabalhar em estufa, eu vou falar para vocês, meninos. Né? Até botou no meio do rolo dos meninos. Se for plantar em estufa, eu não planto. Eu não aguento esse troço. Eu gosto do campo aberto. Você pulveriza de manhã, de tarde, você anda no meio desse negócio. Assim, é um relato de cada um. Aquilo que eu disse, a agricultura é uma receita muito especial. Qualquer falha, você já quebra uma hierarquia de produção. Se você deixar de pulverizar no dia certo, você já perde na produção. Se você deixar de fazer uma adubação correta, você perde na qualidade do fruto. Você não irrigou, a planta aborta, porque entre ela e o fruto, ela vai jogar o fruto fora para ela viver. Então assim, então assim, a agricultura é um dos estudos que eu acho assim, a saúde humana uma situação bem delicada. Na agricultura também é uma ciência que tem, não é todo profissional que consegue manejar o ciclo todinho do cultivo. Eu estou há 30 e tantos anos, eu peco muito ainda, erro muito. É igual em casa, tem muitas vezes de repente chega alguém e fala, faz isso para mim, você vai lá fazer no fogão, ou sapeca, ou fica sem sal, ou tá com alho demais, ou não acontece nos episódios assim, no dia a dia da gente? Então assim, é uma situação que a gente pode estudar do jeito que for, que a gente vai ficar falho ainda. E em cima da questão que você colocou, do uso dos agrotóxicos, vamos dizer assim, que você foi tarimbada para isso desde 2002, que eu conheço o Joaquim lá, e o agrotóxico mata, e é verdade. Só que tem assim, ele tem os malefícios deles que é grande, mas se souber usar, é aquilo que nós fizemos um comparativo, do remédio da farmácia para o defensivo. Está na dosagem, você tem que manejar ali. E saber também, você não vai pulverizar uma planta de 10 horas até 2 horas da tarde, ficar naquele solão quente lá, sem uma máscara, sem um protetor, sem nada. Nós temos assim, a gente que já está mais de idade, vocês novos estão aqui 16, 18, 14, 13, 15, 17 anos, vocês não viram ainda tantas coisas que eu já tive a oportunidade de ver, você, o professor, que a gente tem um índice muito alto, gente. Até falo isso para vocês levar isso para casa também. É do câncer de pele. Isso é muito sério para a nossa região. Não é só o problema do agrotóxico, é a maneira que a gente se comporta no meio rural. Então assim, eu até falo para vocês, ajuda na casa de vocês, que vocês são os portadores das informações que temos mais modernas agora. Porque a gente que já está de meia idade para frente, a gente já tem dificuldade de olhar uma matéria, a gente quando chega em casa está mais com vontade de tomar um banho dormido, porque a juventude ela tem uma expertise, e vocês usam essa expertise de vocês para levar essas informações lá para vocês. E dizer para vocês, não vai acabar cultivo de tomate em campo aberto. Não vai deixar de existir. Tá? Não vai deixar de existir. Sempre vai ter aquele que planta. Mas só que o cultivo protegido, até na hora de levar o produto para fundo lá no supermercado, ele tem mais preferência. Ele tem um fruto com aparência mais bonita, tem menos defensivo. E outra coisa que a gente fala, todo produto que você usa, os agrotóxicos, tá, professora? Todos eles têm um período de carência. Tem produto que fala assim, você pode usar, mas ele é 5 dias de carência. Aí seu pai precisa pulverizar a roça. Só que o produto ele pede 5 dias sem mexer naquele fruto. Aí no outro dia ele vai lá e cata o fruto e joga na caixa e leva para o ceado. O que vai dar? Problema. Então tem os produtos de carência, tem produtos de carência zero. Isso é tanto na agricultura quanto na pecuária. Quem mexe com leite, por exemplo. Quem tira leite, tem muita gente que usa aquele produto que descarte 14 dias.
O cara está lá injetando no animal. E tem aquele produto de carência zero. Porque muitas vezes o produtor ele é muito... Ele busca jeito de burlar, não é todos, mas muito busca. Então ele fala assim, eu não vou comprar esse de carência zero porque ele tem um custo maior. Ele quer economizar, mas está levando um problema lá para o outro lado. Então assim, vocês que estão jovens, ajuda a monitorar isso. Olha lá, todo produto ele tem uma bula, carência. Tomate, por exemplo, você pega aí, é um Rebus, um dia de carência. Aí o cara pega lá um Politrim, 5 dias. Aí ele vai colher tomate amanhã e joga hoje. Então, ele mesmo que cria. Se a gente souber trabalhar, casar, botar as pedras do tabuleiro, tudo certinho, não é fácil, mas também não é impossível. A gente vai ter uma aproximação da perfeição para nós termos, porque uma vida, questão ambiental, tem produto que diz assim, se você utilizar, você mata todos os insetos, ele elimina tudo. Por exemplo, tem um produto chamado diabetoxan, o mercado tem ele, de vez em quando sai nas manchetes do Globo Rural, diabetoxan, fipronil, são os malignos, porque assim, nas nossas lavouras nós temos pragas, que causa danos à lavoura, e temos os insetos que são os polinizadores. É um conjunto tão grande, é uma cadeia de informação que você tem que ter. Então muitas vezes o cara pega um produto que ele mata todo mundo, ele não quer saber quem é bom e quem é ruim, ele mata tudo. Ele vai lá e pica o porrete e mata tudo. Então isso ele está trazendo um desequilíbrio, aí ele vai perder na fecundação do fruto, vai perder na qualidade, tudo isso. Então isso tudo vocês têm que ajudar a gente. A gente está ingressado na agronomia, mas vocês podem estar lá na frente junto com a gente daqui 2, 3, 4 anos, daqui 1 ano, quem está terminando aí o 2º grau, qual é o turno que está aqui? É o ensino médio, né? Já tem gente que está no 3º, tem gente que está no 2º, então está todo mundo junto. Aí aquele que não está terminando o 3º ano, que está no 2º, ele vai se aperfeiçoando mais. É aquele que está indo para fazer um curso superior voltado para a área da tecnologia agrícola, nos ajuda. Toda informação seja bem-vinda e vamos somar, para que nós possamos ter sucesso e uma vida mais saudável também, tá? E não esquecendo, a agricultura familiar é o pilar da sustentabilidade alimentar do nosso Brasil. Não adianta. O agro lá, quem produz com aquelas máquinas bonitas, é para vender para fora, para mandar embora. Pouca coisa nós temos daquilo lá para nós aqui. Nós precisamos de alguma coisa deles, mas não é o montante não, que nós sabemos fazer aqui. Então a agricultura familiar, vocês filhos pequenos agricultores, não deixe de ser, mesmo que for para a cidade, ou alguém falar, eu não quero mais ser agricultor, mas eu digo para vocês, para mim, eu sempre tive essa vocação, é uma das profissões que eu admiro. A agricultura é uma arte, todo ciclo do ano é uma arte para você se defender, né? Quando a gente vê um produtor aí que tem carro, tem casa boa, tem de tudo, tem uma condição tirada da roça, que é um desafio todo dia, é muito salutário. Tá, gente? Isso que a gente queria trazer para vocês. Rafael, quer falar alguma coisa? Natália? A construção do estudo aqui não é 100% adequada. Ela foi modificada para essa região. Estufa mesmo, é que tem no Austrália, no Canadá, que são basicamente estufas 100%. Lá as estufas é vidro, é uma lona especial, e você entrar dentro dela, você tem que passar por uma câmera onde é que você é dedetizado e colocar toda a roupa para você entrar. E a parte lá embaixo não é terra, é um tipo de lona. Isso é estufa, que nós chamamos de casa de vegetação. Isso até nos slides está ali. Quando vocês forem alguém que for estudar, fazer agronomia ou algo parecido, sempre vai estar lá casa de vegetação ou estufa. Isso é uma pegadinha, vamos por da faculdade mesmo. E em questão você falou de como a estufa é fechada aqui, as casas de vegetação, nós temos que pulverizar não, é polinizar com soprador. Isso vai passando de folha, flor por flor, e que vai acontecer a polinização do tipo de mar que vai acontecer o fruto. Se não fizer isso, o fruto fica sem semente pequena. E faz o fruto crescer a semente. E quando é que esse fruto bonito, vamos dizer? Você falou que dá o câncer. A
Aí vamos supor uma pergunta, qual que é melhor? Você diminuir 70% do uso de agrotóxicos lá dentro e passar o vento com Combustível fóssil, né? ou você plantar em campo aberto e uma pulverização. Aí entra o conhecimento, né? Dependendo, né? Assim, nunca ouvi falar assim, qual é a diferença, né? Porque assim, a gente vê que às vezes eu já fui lá na minha casa uma vez, tirar lá uns pimentões, que uma vez eu tinha plantado maracujá, do lado de lá tinha pimentão. E eu fui pulverizar o maracujá e aí pegou uma parte daquele, só que tinha uma que não era recomendado, mas só assim, daquele pouquinho que passou por cima, aí acusou mais um mínimo de inconsistência lá de acordo com a regra. E aí, então por isso que eu falo assim, talvez, como é fechado, talvez ali fica tudo concentrado lá dentro, então é 100% aproveitado pela planta, e essa planta absorve, talvez não 100%, mas 90%. Talvez se tiver em campo aberto, haver uma chuva, lava, então talvez assim, essa é a minha dúvida, né, de se a planta e qual a diferença em porcentagem de agrotóxicos dentro da estufa ou dentro por fora, porque por fora talvez vai se perder um pouco, dentro da estufa talvez não. E também a quantidade, o tipo de agrotóxico varia também. O agrotóxico passado em campo aberto, ele volatiliza bem mais rápido, dentro da estufa já não, só que dentro da estufa, principalmente em morro, vamos por o ar quente sobe. Como dentro da estufa esquenta muito, o ar quente vai subindo e o ar frio vai entrando por baixo. Aí muitas vezes vamos pulverizar na parte da manhã, que a planta recebe melhor, aí na parte da tarde já está praticamente. É porque eu não tenho conhecimento disso. Mais alguma dúvida? Pergunta. Eu não sei que dia que eu volto aqui não. E não deixe de levar as informações para casa e aplicar elas. Nem que tem que escrever com um pedaço de carvão na tábua lá, né? Uma coisa que você falou que lá no Rio Grande do Sul, lá eles produzem é o agro. Né? Você vê os pessoais do Rio Grande do Sul vêm buscar verdura aqui na nossa região para levar para o canal, porque lá não tem verdura. Eles produzem muito pouco, então eles buscam igual legumes, pimentão, pimenta, essas coisas assim. Daqui para levar para lá, o Rio Grande do Sul não tem, e traz outras coisas que eles têm, que produzem muitas escalas, como batata, cebola. Aí traz cebola, traz tudo para cá. Sim, porque nós aqui, um motivo também de orgulho para nós capixaba, o Espírito Santo é um dos estados bem pequenininho, mas a gente consegue esparramar, vamos dizer assim, o português, claro, vender para esse Brasil todo. Qualquer lado desse Brasil tem gente que você topa. Você vai aqui, por exemplo, que é um celeiro aqui, Joatuba, na área de tomate. Você vai a questão banana aqui, Afonso Cláudio para baixo, Laranja da Terra. Quando você chega na questão de folhosas, aqui mesmo, no Rio Cosmose, barracão aqui de Rio Cosmose, lá embaixo também, no Alto Santa Maria, é caminhões de produtos indo para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte. O Nordeste brasileiro produz um pouquinho, mas o Espírito Santo é um celeiro na área, na atividade do HF. Talvez até produto deles aqui mesmo, sabe? Vai para lá, o Rio Grande do Sul, sabe? Muita coisa. O tomate aqui, ele veio lá em Santa Maria e veio aqui, você vê, tanto o tomate roda, você produz ele aqui, vai para você acha que assim, o Espírito Santo, São Paulo, não dá, vamos dizer, muito bom, porque aqui dentro você pode produzir tudo, você planta, você pode. Agora, os outros lugares, você tem que plantar alguma coisa, se você plantar outra, você já não consegue tirar. Aqui é morança, tomate, pimentão, é café. Gente, era isso que a gente queria colocar para vocês. Eu creio, se vocês pegarem pelo menos uns 3 a 5% daqui das informações boas, né? Levar para casa, eu tenho certeza que essa sementinha vai se espalhar. E nosso objetivo é levar a informação correta. Eu não estou aqui hoje como vendedor, estou aqui como conhecedor dos problemas que nós enfrentamos. Quem já tentou fazer agricultura orgânica sabe o quanto é difícil. Não é verdade? Então, a gente quer agradecer vocês, a cada um de vocês, né? A cada jovem, pelo tempo que vocês dispuseram aqui, com a atenção da professora. Obrigado pelas suas colaborações. Você também, como é seu nome?
Giovana, muito obrigado, tá? A coordenadora, obrigado por ceder esse espaço, aqui o Rafael que está aqui na região, daqui a pouco é um profissional que está aqui atrás do morro aqui, tá? Nos ajudando, então o Márcio, outro jovem, está aí também se empenhando, porque nós sabemos que nós temos que melhorar o conhecimento para o campo, levar informações que seja salutar, né? Tá a Natália aqui, que é minha filha, a minha rapinha do tacho, que está também junto nessa jornada, e eu, para não falar que eu não estava dando apoio, eu estou junto também nessa jornada, tá? Não pode perder o bonde, né? Perder o trem, tem que pular em cima e vamos embora. Gente, obrigado, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Tá? A gente precisa, para o nosso trabalho, precisa de tirar uma foto do grupo todo, porque a gente precisa